Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos comentários aí do Infolição. Estamos juntos aí hoje com o pastor Elton, pastor Moraes e hoje também com o professor Otto. Eu sou o Bruno, a gente está fazendo aí um comentário especial para você que nos acompanha nas redes sociais. Já fica aí o nosso convite aí para nos procurar. A gente tem Instagram, temos Facebook, temos também o grupo do WhatsApp e do Telegram, onde a gente vai compartilhar os infos que você vai ver por aí. Agora, importante também, você pode colocar seus comentários, diz aí o que você pensa e não esqueça, importante, não esqueça, clique no sininho, coloque lá, ativar todas as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje, estamos comentando a nossa lição 5 e para começar, nada melhor do que pedir a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio e eu vou tocar a bola agora para o nosso amigo pastor Elton para fazer uma oração para nós. Poderoso e eterno Deus, gratos somos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar mais, falar mais sobre Ti e conhecer mais sobre o Teu propósito. Abençoe-nos, esteja conosco agora, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, você que lê a lição dos jovens já deve ter percebido que ela está um pouco diferente dos comentários dos adultos da lição dos adultos. Hoje nós estamos comentando a lição dos adultos, mas se você ver aí na nossa descrição do vídeo, você tem um link para receber os infos da lição de jovens que agora nós do Infolição também estamos fazendo. Então fica aí o convite. Muito bem, estamos aqui com a lição 5, Filhos da Promessa. Vamos aí lembrar do nome dos nossos criadores dessa semana. O texto está com o professor Ramon, que você já conhece, é um dos comentadores nossos aqui também. O design, o Eduardo Harada. E a ilustração, como sempre, é do Adnan Batista, tá bom? Ok, o verso para memorizar está em Mateus, capítulo 28, verso 20, onde diz: E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ok, na parte de sábado nós vemos aqui que Deus ele não abandonou o ser humano mesmo após ele ter pecado, né? E nas Escrituras nós encontramos essa promessa. E essa promessa nós encontramos ali primeiro em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Que é chamado pelos teólogos como proto-evangelho, né? O evangelho aí é predito, né? Que a mulher teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? E isso se cumpriu com Jesus. Eu gosto muito de uma parte daquele filme Paixão de Cristo, né? O controverso filme, né? Dirigido por Mel Gibson, que quando ele está no Getsemane, ele vence a tentação, ele pisa literalmente uma serpente, né? Eu acho bem interessante esse detalhe. Mas voltando aqui, nós podemos ver que Deus prometeu a promessa de que Jesus voltaria e nos receberia em seu reino, e também nós podemos ver que todos os que aceitam Jesus como Salvador são eleitos filhos da promessa. Então, nós vemos que essa promessa que nós vimos de uma maneira rápida lá na semana passada sobre Abraão, ela se estende, ela chega até Jesus. Então, nós vemos que quando nós vamos ver a aliança não a aliança que Deus fez com Abraão não é um mero sonho de um pai que queria ter filho, mas tinha todo um contexto no grande conflito, no conflito cósmico, né? Então, é bem interessante isso. Até uma coisa que eu acho bem legal da gente olhar e que, inclusive, vai falar sobre essa questão da promessa como sendo um tipo de elemento conector, né, de toda a história e toda a narrativa bíblica, é Hebreus capítulo 11, né, os pais da fé, que vai justamente falar sobre como todos viveram pela fé, suportando sofrimentos, inclusive vai falar de Abraão, né, que é o que a gente estava caindo nessa lição, e fala que eles viveram só uma esperança, uma promessa de ver Cristo que nunca se cumpriu. Né? Nós já vivemos essa realidade, já vivemos esse tempo de Cristo ter se cumprido, e também apontando, né, para a nova terra. Então, é um texto bem bonito, né, que a gente tem lá em Hebreus capítulo 11, e vai mostrar justamente essa questão, né, pela promessa. Todos eles seguiam nessa promessa. Então, não temos aqui aquela quebra, né? O Antigo Testamento era uma coisa, o Novo Testamento é outra. Todos estão ligados na mesma promessa de Cristo, tanto da primeira vinda como da segunda vinda também. Mais algum comentário sobre o sábado? Se não, vamos para domingo. Não, bora.
o seu escudo. Eu, observando aqui numa Bíblia que eu quero, inclusive, indicar para aqueles que são estudiosos aí, essa Bíblia aqui, a Bíblia em ordem cronológica, que ela segue a cronologia paralela de Edward Reese e também de Frank Classon, que são dois renomados que trabalham na área de cronologia. E eles admitem que do capítulo 12, 4 até Gênesis 15, 1, passaram-se uma década. E nessa década aí, nós encontramos, por exemplo, Abraão entrando num estado de nômades. E ele tem, como nômades, ele vai ter algumas, que nós chamamos de agravantes, alguns agravantes. O primeiro deles, ele já é uma pessoa idosa, tem 75 anos. Até para a época também. O segundo agravante, ele estava acompanhado de mulheres e crianças. Terceiro agravante, ele tinha riqueza, mas não tinha também um exército para proteger essa riqueza. Ele estava à mercê dos salteadores ou até mesmo do povo dos cananeus, que ele teve passagem pelos cananeus e passou ileso, né? Agora, os perigos que ele sofreu ali, nessa década, nós podemos ver lá em Gênesis 12, 10, o perigo de morrer de fome. Houve uma grande fome ali. Outro perigo que ele teve foi que ele se meteu em guerras. Gênesis 12, 6, 14, 1 a 16, mostra momentos em que ele se envolveu em guerra. Risco de morrer pela guerra. E também, por ser casado por uma mulher bonita, segundo a própria Escritura, ele teve que cometer algumas meias mentiras, com medo da morte. Agora, interessante é que nesse período de capítulo 12 até o capítulo 15, me parece que há um silêncio de Deus. E é por isso que Deus tem que reafirmar a sua promessa. E essas duas promessas que ele fez aqui, ela faz sentido quando você entende que há uma lacuna, um hiato entre o capítulo 12 e o 15. Porque parece que nesse interim, as coisas estavam acontecendo e nada estava encaminhando a mensagem de Deus. Ele não tinha filhos e nem tinha terra. Passaram-se 10 anos, então Deus aparece para ele dizendo o seguinte: olha, eu serei o teu escudo e farei de ti uma grande nação. Essas foram as duas promessas que foram feitas a Abraão, e faz sentido para aquele momento em que ele estava assim, bem atordoado, porque 10 anos se passaram e nada havia acontecido. Essa expressão escudo, que nós vemos aqui no texto, aparece várias vezes na Escritura, sobretudo em Salmos, que a lição comenta, e ele dá a entender que é o escudo que abriga, é um lar, é uma casa, é uma proteção para aqueles que nele se refugiam. Vamos lá para segunda-feira, parte 1, a promessa do Messias. Fique à vontade aí. Então, eu ia fazer um comentário a respeito da questão do escudo. Como você mesmo disse, Pastor Moraes, é interessante você entender que Deus reafirma sua promessa e diz que Deus e assume-se como o escudo de Abraão, mas nessas circunstâncias todas, não é possível ver que Deus estava agindo na vida de Abraão. Sua promessa ainda não havia sido concretizada perfeitamente conforme o plano divino. A menção que você fez foi muito clara, diz que parece que é um hiato de 10 anos, né? Aí eu fico pensando para pessoas que hoje em dia estejam estudando a lição conosco e também estão passando por circunstâncias que sejam complicadas, como elas poderiam entender, então, a questão de Deus ser o escudo delas? Já que a metáfora é clara, escudo é uma proteção, é algo que defende você de um ataque. Então, que ataque é esse que Deus promete nos defender e que nos dá a segurança de que estamos sob suas asas, sendo que as circunstâncias parecem que ele está distante? Então, como é que essa pessoa se firma em alguma coisa, sendo que ela não vê um futuro diante de si? Simplesmente porque aquele que prometeu cumprirá. Se ele agiu no passado, ele continuará agindo ao longo da vida das pessoas até que o fim se concretize. Ainda tem um ponto agravante. Abraão não tinha escritura. Qual é a escritura dele? Talvez a informação oral que ele recebeu ao longo dos tempos através dos seus descendentes, seria essa escritura a promessa, então, de redenção?
seria esse o vínculo que ele tinha com Deus, o mais claro seria a oração, né? O mais seguro método que ele estava usando. Imagine alguém que ora e não vê a resposta se concretizar. Tem que ser um homem de profunda fé. Até pelo conceito da própria fé, que é emuná, né? Você estar sobre algo, sustentar-se sobre algo. Então, ele é realmente um exemplo máximo de fé. Já fazendo um link aqui, então, para a lição de segunda, essa questão da fé, que a gente vai perceber o quê? A gente tem um patriarca prometido que seria uma bênção para todas as nações, e ele não tem nenhuma nação ainda, né? Tem aí a lição de segunda-feira, a promessa do Messias, falando aí, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, professor Otto, comenta aí para a gente, então, aproveita aí o embalo. Eu fico analisando um ponto bastante interessante. Quantos conflitos emocionais que esse homem enfrentou ao longo da vida, sem ter certeza plena daquilo que ele estava fazendo. Então, a fé era a única certeza que ele tinha, o único solo fértil, o único solo firme também. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, mesmo os cristãos, parece que estão sendo chamados para andar sobre águas, né? Para eles nunca tem um solo fértil aonde Deus frutifique suas bênçãos e também nunca tem um solo firme onde ele possa caminhar seguramente. Mas parece que o Senhor que chama para essa caminhada, ele sempre torna todos os solos possíveis de ser palmilhados, né? Já que a pessoa assume a promessa, essa promessa é que faz dar sentido a todo o sofrimento que ele passa ao longo da vida. Porque se ele ainda não tinha uma nação para chamar de sua, ele tinha ao menos a promessa. E ele sabia que o Deus que o chamou, ele não é homem que pudesse mentir, e cumpriria a sua promessa, independentemente de como fosse a sua condição física, né? E também da sua esposa. Interessante que você disse essa questão da incerteza. Na semana passada a gente viu que quando Abraão ele queria uma prova do cumprimento, daí foi feito aquele ritual dos animais, né, do corte, e o fogo que passou ali pela parte dos animais era Deus respondendo que ele era a garantia, né, do cumprimento da promessa. Então, toda vez que a gente vai fazer algum acordo de compra, de venda, alguma coisa, a gente faz, e naquela época eles faziam isso, né, a garantia e tudo mais, algo, né, um sinal, uma entrada, e a garantia de que Deus cumpriria era Ele mesmo, né, o próprio Deus. Eu creio que não existe melhor garantia que nós, seres humanos, podemos querer, né? Eu creio que a própria palavra de Deus mesmo. Eu achei bem interessante. Eu nunca tinha olhado pela perspectiva que o professor Otto falou, da questão de que ele não tinha escritura, né? Mas ele tinha a palavra de Deus ali, né? Deus falou com ele, certo que ficou num tempo em silêncio, mas ele tinha a lembrança, pelo menos, de que Deus tinha falado com ele, né? Eu achei muito interessante esse ponto para lembrar assim que coisas que ele tinha assim para ter segurança de que Deus ia cumprir aquilo que ele faria, né, no futuro. Deus é tão bondoso conosco ao ponto de aceitar a se submeter a ritos humanos, porque essa era uma prática de várias culturas aqui naquela redondeza, né? Deus utiliza-se dos ritos humanos para dar uma prova simples, compreensível e direta para provar aquele que está envolvido com o acordo de aliança de que ele cumprirá a sua palavra, sendo ele mesmo o testador dessa promessa, né? Falando como historiador, você não percebe isso nos outros deuses. Você percebe em Deus, no Deus judaico-cristão, uma preocupação muito grande de se mostrar acessível, diferente dos casos que nós vemos nos deuses daquela cultura mesmo. Eles não tinham essa preocupação, não.
o adorador que se virasse e procurasse fazer a vontade daquele Deus. Até uma coisa assim que eu percebo, dentro desse aspecto da fé e dessa espera, às vezes a gente olha muito isso na experiência de vida do próprio Abraão. E é normal, faz muito sentido, né? A gente vê ali a promessa, mas quando a gente vai pensar nas consequências dessa promessa que Deus fez, como falar que ele ia ser pai de uma grande nação, ou como que a descendência dele abençoaria toda a terra, a gente para ver que Abraão ele foi um começo ali, como o professor Otto bem colocou, não tinha nem escritura na época. É até bem possível que na época nem houvesse um sistema de escrita ali, a gente vai ver pelas datas de começo da escrita, seria até um pouco depois, talvez houvesse alguma coisa mais primitiva ali, mas, e aí Abraão ele segura aquela promessa, mas ele não vai ver alguns cumprimentos de coisas que ele viu. Então, por exemplo, ele vê a descendência, mas ele não vê nação. Ele vai ver a promessa, né? A gente sabe pelo Espírito de profecia que quando ele oferece Isaac como sacrifício, né? E o cordeiro é provido, ele tem um vislumbre ali do que viria pela frente. Mas a verdade ele prossegue e ele, como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, ele morre sem ver o cumprimento dessa promessa, que ia se cumprir muitas gerações depois em Jesus, né? Então, a gente tem até aqui no nosso Info de Segunda, né, que fala aqui, ó, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em Gálatas, lá 3:29, vai falar que, e se vocês são de Cristo, também descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, em última instância, a fidelidade de Deus, ela durou mais do que o próprio Abraão, né? Não foi pouco, né? Durou literalmente milênios, né? E eu imagino se Abraão tivesse a chance de olhar, se Abraão tivesse, ele teve, né, uma certa chance de olhar, mas se ele pudesse estar aqui, por exemplo, com a gente aqui, conversando aqui, o que Abraão não imaginaria que foi todo aquele caminho, né, que tudo aquilo que ele passou, de duas coisas, tão importante que foi decisões que pareciam que impactariam a sua vida, que dá a entender que, pelo menos no começo, Abraão entendia que aquilo só ia impactar a sua vida, né? Ah, mas é o meu servo, é minha descendência, minha esposa não tem filho. Ele não tinha a noção universal, né, da sua fé que teria. E Abraão também, eu fico pensando como é que ele se surpreenderia com alguns descendentes diferentes, né, que a gente tem. E, afinal de contas, nós somos descendentes de Abraão segundo a fé e não segundo a carne. Então, mesmo antes dele ter filho, já é dito, né, que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E aí a gente vai ver que nós acabamos sendo filhos de Abraão, não pela descendência que ele pensava, mas pela fé que ele teve. Eu gostaria de enfatizar aqui no comentário da lição, na página 67 da lição de professor, vem citando João 3,16, né? A passagem muito conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né, em algumas traduções, ou seu único filho. Existe uma discussão aí cristológica sobre o unigênito, né? Eu creio, pelo que eu já estudei, pelo que eu li, que a melhor tradução seria único, né? Porque unigênito daria a ideia de único gerado. É a palavra ali no grego, né? Monogenes, dá a ideia de um único de sua espécie, não dizendo que Jesus houve um momento na eternidade que Jesus foi criado, não é isso que o texto está querendo dizer, mas que está querendo dizer que ele é 100% homem, mas 100% Deus. Ele veio com a natureza humana, mas não com pecado, não com tendência pecaminosa. Ele teve as nossas fraquezas físicas, teve os nossos sofrimentos, passou pelo que a gente passou, mas ele é e sempre será 100% Deus. E é interessante nós vemos que há uma citação de Ellen White aqui, né, nesse mesmo comentário, onde fala que há um contraste. Adão começou a sua vida num paraíso perfeito. E Jesus começou seu ministério num local imperfeito, num mundo imperfeito. Adão teve todas as condições e falhou, mas Jesus não teve condição nenhuma externa
e ele venceu, né? Então, Jesus é a nossa ponte e ele é o cumprimento da promessa da aliança abraâmica, e é através dele que a humanidade perdida pode alcançar a vida eterna. Que o nosso Senhor, ele vem dessa descendência, né? O livro de Mateus, ele se encarrega de começar com a linhagem de Abraão, né? A linhagem de Abraão também tem a mesma promessa, uma continuidade. Se nós lermos Gênesis 26, versículo 4, ele diz assim: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa foi para Isaac. Não era a promessa dada a Abraão, que todas as nações seriam benditas por causa de Abraão? Abraão, ele cumpre a sua parte. Agora ele estende a tocha da verdade e o filho dele agora assume essa mesma promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois, o filho dele, que é o Jacó, nós continuamos lendo as Escrituras e percebemos que o Senhor o chama e também dá a ele a mesma mensagem, dizendo que nele seriam benditas todas as nações da terra, conforme Gênesis 28, versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A promessa poderia morrer com Abraão. Imagine se ela morre com Abraão, ela não segue adiante. Eu sei que Deus, ele sempre cumpre o papel dele em sua promessa, mas nós falhamos. Mas ainda assim, o nosso Senhor, ele aceita nos chamar irmãos e fazer parte da nossa família da fé, sendo nós pecadores, para que a promessa, enfim, se concretize no dom máximo de Deus, que é o Filho único, né? Como disse muito bem o pastor Elton. E eu fico pensando, aonde nossa humanidade falhou terrivelmente. Segundo um comentário da lição, na parte de terça-feira, não sei se eu posso me adiantar, se assim me permitem, onde Agostinho, em seu livro Cidade de Deus, ele faz um comentário pertinente a respeito da nossa condição. E é essa condição que o ser humano às vezes se encontra em perceber que se essa é a única vida que nós temos, se nós cremos em Jesus, e essa é a única vida que nós temos, somos, como diz o apóstolo Paulo, os mais miseráveis deste mundo. Essa promessa que em Cristo nós recebemos é uma promessa que quebra todas as nossas expectativas com relação à vida aqui nessa terra. Qual é a nação poderosa que Deus poderia fazer surgir, se não o povo que ele, desde o Éden, queria construir para povoar essa terra? Um povo que fosse chamado Filho de Deus, que só em Cristo nós acabamos conseguindo isso, não é? Posso começar já ir para a quarta? Fique à vontade aí. Obrigado. Então, a gente vai ver aqui os papéis, né? E o Grossoto, ele colocou um ponto bem importante que em toda a história da teologia a gente acaba deixando de lado, né? Que é o fato que Jesus é judeu. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas essa coisa óbvia já foi muito esquecida na história hoje. E a gente vai ver o papel de Jesus, mas não tão só de Jesus, mas também de Israel, e a conexão que a gente tem entre essas duas figuras, né? O Jesus, o Messias, e Israel, a nação a qual o Messias viria. O que a gente vai perceber é o seguinte, que em vários textos, entre eles a gente tem aí, que o nosso info colocou aí, Isaías capítulo 60, do verso 1 a 3, vai falar aqui que a ideia que nós tínhamos é a ideia de Israel como um povo que seria um centro de atenção para as nações. Mas desde o começo nós temos aí a figura do Messias apontando
para ser uma luz para as nações. Então, por exemplo, eu gostaria de citar aqui Isaías 49, ali a partir do verso 6 em diante, que vai fazer o seguinte, aqui é um daqueles textos do servo, né, do servo sofredor. Vai falar aqui, ó, sim, diz ele, pouco és os seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também, olha só, começa falando de Jacó e Israel, né? Falando da descendência, digamos assim, biológica de Abraão, ainda que a gente saiba que não era 100% biológica, mas vamos lá. E a gente também vai ver aqui, eu também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então, a gente percebe que nós tínhamos ali, ao mesmo tempo que as profecias clássicas, a gente estudou um pouco disso na lição passada, né, de Isaías, elas traziam a ideia que os povos viriam até Israel. Nós vamos ter também, desde o começo, o plano messiânico é que o Messias ele espalharia essa luz, e a gente vê isso bem claro aí em Jesus, né, que ele fala assim, transmitir o evangelho do reino às nações. Então, a gente tem aí o Mateus 28:19, né, que é a nossa comissão, a grande comissão evangélica, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, a gente tem essa conexão entre a nação e o rei, né? O rei supremo dessa nação, né, que é Jesus Cristo. Quando a rainha de Sabá se desloca do seu reino e vai até Salomão, ela é evangelizada. A gente vê lá em 1 Reis 10, ela diz assim, olha, bendito é o Senhor. Quando ela viu toda a riqueza de sabedoria, Salomão mostrou muito bem a sua casa, mostrou também Deus. Ela falou assim, ó, Deus é bendito, soberano, amoroso, justo e reto. Ela chega lá e recebe de Salomão, ou do reino, essa mensagem centrípeta, esse evangelho. Ela é atraída e aí ela sai com essa positiva mensagem, né? O Deus teu é todo-poderoso. Ela chega a afirmar. Isso aí é a chance que o povo tinha de atrair para si os seus pretensos candidatos ao reino dos céus. No Novo Testamento, já temos o evangelho centrífugo, né? Quando você vê lá em Atos 11:9, ele usa a palavra diasporô, que é a dispersão. Você vai ver lá em Atos 13:12, que é Chipre, o procônsul, ele fica impressionado com a mensagem do evangelho. Tanto o evangelho centrípeto quanto o centrífugo sempre foram meios de Deus usar para o seu propósito. Muito bem, temos aí a parte quinta-feira. Uma coisa que eu fico pensando aqui é que, se a gente for parar para olhar os grandes nomes da época de Abraão, os grandes reinos, né, a gente não vai achar grandes biografias daquela época. A gente vai ter alguns mitos famosos, né, que perduraram, e mesmo assim não são tão conhecidos quanto a história de Abraão. E a gente pode até pensar em grandes nomes da história que tiveram feitos até bem maiores do que de Abraão. Um exemplo que eu gosto de dar é de Gengis Khan, que foi um dos maiores conquistadores da história, foi um general habilidosíssimo, tentou buscar essa imortalidade, conquistando reinos. Ele teve conquistas equiparáveis até Alexandre o Grande, tentou ter filhos, tentou ser pai de uma grande nação. Dizem aí que a chance de você ter de Gengis Khan ser um antepassado seu é grandíssimo, porque diz que onde ele ia, ele arrumava uma mulher para ter filhos com ela, para ele ter essa grande descendência. Mas se você fala de Gengis Khan, um grupo razoavelmente pequeno da sociedade vai saber dizer alguma coisa sobre Gengis Khan. Talvez alguns vão se lembrar do filme lá, Uma Noite no Museu, que eu imagino o quão frustrante não seria para Gengis Khan ouvir isso. Em contrapartida, a gente tem um nômade que tinha, sim, posses, mas não eram, pelo que a gente vê na própria história da Bíblia, não eram posses comparadas a de um rei, como o faraó, o rei do Egito. A gente vai ver aí alguém que
quase não teve filhos, né? A gente sabe que Abraão teve aí 2 filhos aí na fase difícil, mas na fase mais difícil ele teve mais filhos, né? Que é Irônico. A gente vai ver uma figura que tinha de tudo para ser um nome completamente apagado da história, ser um completo esquecido. Numa época em que a gente não tinha nem escrita direito, a gente vai ver Abraão, a chance de Abraão ser um Zé Ninguém da história era muito grande. Mas hoje, o nome de Abraão é levado para todos os cantos da terra. Os descendentes de Abraão, hoje, são literalmente quem comanda a terra. Né? Que os descendentes da fé de Abraão, né? Colocando assim. Então, e até os descendentes biológicos de Abraão ainda têm muita influência hoje. Então, o que a gente percebe é essa coisa que as riquezas desse mundo, o poder desse mundo, todas as questões desse mundo, elas parecem ser realmente muito atrativas para quem busca a grandeza. Mas a verdadeira grandeza está em se fazer pequeno, em se fazer humilde, que foi o que Cristo fez, o que Abraão fez, e Deus fez o nome dele ser um nome grande entre as nações. Ok, então, para o estudo adicional, nós vemos aqui que Abraão e os outros patriarcas, eles enxergavam a Terra Prometida como um símbolo da Canaã celestial. Então, aquela jornada deles que eles estavam tendo era, na verdade, um símbolo, né? um tipo, né? da conquista da Canaã celestial, né? Então, mas nada vai se comparar ao nosso lar eterno. Então, tudo que eles quiseram, aquele sonho que eles tinham da expansão territorial, não é nada comparado com o sonho que nós temos e que vai acontecer, né? Que lá no céu haverá um lar eterno, lá no céu não haverá mais morte, lá no céu haverá um lugar para todos, e lá no céu não haverá mais noite, né? Ou seja, não haverá mais trevas, nós teremos, como diz lá em Apocalipse, a luz de Deus irá resplandecer. Então, essa é a grande notícia, de que mesmo que as promessas de Abraão, de alguma maneira, de que elas se cumpriram na nação, se cumpriram de uma maneira forte na sua descendência, mas mesmo assim o mundo ainda estava em pecado, o povo de Israel sofreu com a desobediência, com a má gestão de reis, com ataques de inimigos. Então, mesmo que eles estavam em Canaã, mesmo que eles alcançaram a Terra Prometida, mas eles ainda tinham problemas. Mas a promessa da nova Canaã ou da Terra Prometida celestial, da Nova Jerusalém, ela é maior, porque neste local onde nós viveremos não vão haver inimigos, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver choro, e nós estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Então, eu creio que essa promessa que nos impulsiona, né? Muito bem, agora vamos para os nossos 60 segundos aí de comentário final. Começa aí com o Bruno. Tem alguma coisa para nós aí, Bruno? Vou encerrar comentando o que eu falei no começo. Lendo aqui Hebreus, capítulo 11, verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Essa herança da promessa é a mesma herança da promessa que a gente tem. Nós somos herdeiros da promessa e hoje a gente ainda habita em tendas alheias, digamos assim, né? Em terra alheia, com uma esperança de cumprir de maneira ainda mais intensa o que foi cumprido na vida de Abraão. E o pastor Elton falando, né? Ele usou ali uma figura, uma ferramenta da homilética, né? Lá no céu. E teve uma hora que ele falou, lá no céu não haverá mais lágrimas. Eu só lembrei daquela música, né? Que lá no céu não haverá mais lágrimas. Eu não vou tentar cantar aqui, porque isso vai para o YouTube, então pode ser uma chance de constrangimento público. Mas é a nossa esperança, lá no céu. O que me impressiona é saber que eu e você, nós somos filhos de Abraão. Eu admiro muito os judeus, a cultura judaica, admiro a história deles, o tanto que eles sofreram, a persistência deles, a resiliência, que é uma palavra que está na moda aí, né?
e a história recente do Holocausto e tudo mais, e eu admiro o apego que eles têm, né? Quando você vê ali vídeos do Muro das Lamentações, o fervor que eles têm, os costumes e toda essa cultura, essa tradição, esse amor que eles têm pela ascendência deles, né? Isso é muito bonito. E a gente não precisa ter inveja deles, porque nós também somos filhos de Abraão, não de sangue, mas somos através da fé. Então, eu acho que isso é a maior alegria dessa lição, saber que eu e você que está ouvindo aí, que está assistindo, você é filho de Abraão. Muitas coisas devemos aprender de Abraão. Primeiro, ele acolheu alguém como fosse seu filho. Eliezer foi tratado como seu filho. Outra coisa que ele nos deixa de legado é que ele orou por quem ninguém tinha interesse em orar quando levantou o clamor sobre Sodoma e Gomorra. O Espírito de Cristo mais uma vez estava com Abraão quando ele intercedeu por aquele povo. Abraão sacrificou aquilo que ninguém seria capaz de imaginar e colocar sobre o altar. Mas ele teve a fé que nenhum de nós ainda conseguiu expressar num ato tão grandioso como esse. Abraão viveu como se fosse um cidadão do céu. Nele, todas as nações da terra seriam de fato benditas. Como diz um psicólogo da Universidade de Tel Aviv, o legado de Abraão é que nele o Deus de Israel era conhecido. E se há uma expressão de monoteísmo, o monoteísmo é quando as pessoas veem em nós Deus. Ele era a mensagem viva, a mensagem de que nós somos peregrinos e forasteiros. Uma noite passamos aqui e nada mais. Em breve voltaremos para o lar. As tendas ficarão para trás. Como bom nômade que ele era, ele nos lembra de que está chegando o dia de entrarmos na cidade celestial. Abraão tinha, sim, uns concorrentes muito bons, que é o caso de Noé e Jó. Tanto Noé quanto Jó recebem predicativos bem melhores do que Abraão. Por exemplo, no encontro com Deus e Abraão, em nenhum momento Deus diz que Abraão é justo, como é reto, temente a Deus. O que ele diz para Noé também que ele era um homem justo. Mas para Abraão, né, ele não diz nada. E é por isso que eu gosto da escolha de Abraão, porque ele mostra realmente a graça de Cristo. Noé era um homem justo. Se ele fosse representar aqueles que creem, ele poderia trazer um pouco do ranço das obras, né? Assim também como Jó, que era um homem reto e temente a Deus. Abraão não recebe nenhum desses adjetivos. E Deus o amou. Apenas disse, anda comigo, né? Anda comigo. E o chamou de amigo. Portanto, eu acho que Abraão representa, sim, nós que somos instituídos de obras e que dependemos inteiramente da graça de Cristo para sermos salvos. Vamos finalizar esse momento com uma oração aí feita pelo nosso convidado. Já quero agradecer aqui a sua presença, professor Otton, o pastor Bruno e o nosso chefe aqui do nosso programa, que é o Elton Batista. Ore conosco, pastor Otton, professor Otton. Eu agradeço o convite e você que está comigo, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de todo aquele que é chamado cristão, porque em Cristo somos filhos de Abraão. Abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós que estamos trilhando como nômades a jornada para chegarmos até a Canaã celestial. Tropeços que estamos enfrentando agora, pessoas que estão sofrendo e não sabem as respostas, como Abraão enfrentou num hiato de 10 anos. Possamos nós também estar firmados em suas promessas, da garantia máxima de que o Senhor daria sua vida para cumprir o acordo entre nós. A vida já foi dada.
o nosso Senhor já fez o pagamento final. Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Encerramos a nossa gravação em 3.